Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. O meu filho, entre 9 e 10 anos, foi levado em espírito pelo Senhor a um local onde na época havia um quarto. Eu digo na época porque era na época que esse suposto pastor, o Juju, tinha a clínica. Eu não sei se naquela época ele morava ali naquela clínica ou se ele morava numa casa. Uma questão é que ele foi levado a um local onde havia um quarto. E esse quarto era um quarto muito escuro, não havia luz lá dentro. Era um quarto, meus irmãos, de consagração. Consagração a Deus não, a demônio. Por quê? Vocês vão entender. Quando esse pastor ia se consagrar, ele entrava nesse quarto todo vestido de preto. E quando ele fechava a porta, assim que ele entrava, nem a esposa na época, ninguém podia chamar, bater na porta, incomodar ele em hipótese alguma. Às vezes ele ficava ali meses, semanas, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele abriu a porta que ele entrou, já havia um homem lá dentro. Meu filho viu porque é espírito, mas eles não viram ele lá dentro do quarto. Então ele ficou observando. Quando ele abriu a porta que entrou, a pessoa que estava sentado chamou ele de filho. E ele chamou a pessoa que estava sentado de pai. Tirou uma folha e nessa folha havia vários e vários nomes. Que meu filho não soube dizer por que ele deu aquele papel para aquele homem. E ele começou a olhar de baixo para cima para ver quem era aquele homem que estava sentado naquela visão. E ele viu que estava de todo social, com a gravata vermelha, ou seja, de sapato social, de terno, gravata vermelha, mas era um demônio porque ele viu o rosto, um demônio. Tempos depois, Deus deu uma visão para a irmã Ivete do canal Filha de Sião, que eu vou deixar o link aqui, que ela fez 2 vídeos falando sobre o homem da capa preta. O homem da capa preta nada mais é, meus irmãos, do que quem conhece aí vai entender o que eu estou falando, o que ela também quis dizer. Quem chegou a ver o filme Batman, porque eu digo porque eu vi, antes de vir para a presença do Senhor, eu via, né? Aqueles filmes da Liga da Justiça ali. Tudo aquilo ali é demônios, meus irmãos. Ele da cintura para baixo é homem, da cintura para cima é um morcego. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é o homem da capa preta. Que ela disse que questão de milésimos de segundo, não tem como medir o tempo no mundo espiritual, que é tudo muito rápido. Ele vai de um lugar para o outro, vai de um país para o outro, entendeu? E ele entrou na casa de uma pastora. Ela fala no vídeo. Só que essa pastora, ela não fala que ela é pastora, mas ela diz que ela é missionária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo fato dos homens dizer que mulher não pode ser pastora. Isso é outro assunto. Que eu digo que pode, porque tem coisas que nós temos que estar buscando de Deus a resposta no Espírito. E muitos homens não fazem isso. É por isso que Deus vai arrancar muito dos altares, por desobediência a Ele. Porque a obra não é do homem, mas é de Deus. Bom, esse pastor, o Juju, Deus deu a visão para a irmã Ivete, e no dia que Deus deu essa visão para ela, confirmando que mostrou o meu filho, ela veio falar para mim, e aí nós duas conversando ali, ela estava, naquele momento ali, ela havia acabado de ter uma experiência, porque o demônio foi atacar ela. Então ela ligou, apavorada, falando, irmã, ele veio me atacar e tal. E eu falei, tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu havia acabado de orar, já ia me levantar do joelho, que eu tinha lido a palavra que eu pedi ao Senhor. Nós conversamos e tudo. E naquele dia eu estava com sono mesmo, meus irmãos, que eu estava cansada, mas eu orei. Assim que eu deitei na cama, o sono me pesou.
e veio também o demônio me atacar. Quando o dia amanheceu, que eu liguei para ela, para comentar com ela. O mesmo mal que tentou te atacar aí veio também para tentar me atacar. Mas foi repreendido em nome de Senhor Jesus, porque Satanás só toca quando Deus permite. Aleluia. E ali, meus irmãos, nós conversando, né? Nós entendemos que essa visão que Deus deu a ela foi claramente, né, aquilo que Deus mostrou para o meu filho, só que ele só viu até essa parte e a visão terminou, ele não viu o restante. Mas Deus mostrou mais claro para ela. São as pessoas que seguem ele no canal. Ele tira o nome e leva para o demônio. E ali o demônio vai atuar, trabalhar na vida, na mente das pessoas. É por isso que se diz mente cauterizada. As pessoas tentam falar dele para poder alertar para que elas saiam do engano, mas elas não aceitam e atacam. Estão com a mente cauterizada. É como se, para vocês entenderem, estão com a mente controlada por demônio. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque esse foi um pacto que ele fez. Quem segue ele vai lembrar que ele raspou a cabeça há um tempo atrás. E alguém que começou a questionar ele, ele disse que havia feito um pacto e não se falou mais, porque ele não quis entrar em detalhes. Tem pacto que para ser feito precisa se raspar a cabeça. Glória a Deus. Tem pactos que o inimigo usa um feiticeiro e através da vida daquele feiticeiro o pacto é feito. Tem várias maneiras de fazer pactos, meus irmãos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas eu conheço um pouco de cada coisa. Não digo que eu cheguei a fazer pacto, que jamais. A minha aliança é com o Senhor. Mas é porque eu vim de família que mexia com macumbaria. E tenho ainda. E é uma luta muito grande. Eu cheguei a trabalhar na casa de feiticeiro. Antes de estar na presença de Deus, eu vou contar isso como testemunho para vocês verem o que Deus faz, meus irmãos. E eu louvo a Deus porque antes de eu vir para a presença dele, Deus já estava me guardando. Eu tenho experiências para contar. E ele pediu para o inimigo, o demônio, que ele queria riqueza, muito dinheiro. E queria dom para poder enganar as pessoas. Esse dom de arrebatamento que leva a pessoa no inferno e fica mandando demônio torturar a pessoa. Isso não provém de Deus, não, meus irmãos. Porque na Bíblia não tem o Senhor Jesus Cristo levando a alma no inferno e pedindo demônio para torturar ela. As almas eram libertas por ele quando ele via que tinha demônio. Na Bíblia a gente não vê o Senhor Jesus entrevistando, batendo papo com demônio, não. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é heresia. Isso é engano. Ele tem, creio eu, né? Segundo a irmã falou ali, eu estou falando de mim, que apresentar, acho que todo mês, uma quantia de escrito para esse demônio. E em troca disso ele usa os inscritos para poder dar o dinheiro que ele precisa. E ele fala que as coisas que ele está alcançando aí foi Deus que deu. Na verdade, ele foi tirado do mundo, mas veio para a presença do Senhor. Mas o evangelho não entrou dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra é uma espada cortante. Corta para lá e para cá, penetra juntas, ossos e medulas. Ele não é uma alma liberta. As almas que seguem ele não são almas libertas. Se o Senhor voltar, corre o risco de o cumprimento da palavra, um cego guiando outro cego. Vão cair ambos no mesmo buraco. Se arrependa, Juju. Se arrependa. Porque você, além de enganar as almas, está em adultério. Sua esposa te largou e você nem sequer falou isso para os seus inscritos.
falou que ela vai dar um tempo. Não existe isso de dar tempo na obra de Deus. O esposo, mas a esposa andam juntos, porque são uma só carne. Agora você tá aí pagando de solteirinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pensa que está enganando a quem? Os seus inscritos. Porque a Deus e o povo de Deus você não engana, porque Deus não deixa os dele enganados. Um adúltero no altar. Toma vergonha, porque você não é ungido de Deus para pastor. Você se intitulou e arrastou aí uma multidão. Tem um monte de pastor, de homem e mulher que se diz de Deus cegos, que ainda vai fazer live para poder te defender, mas na hora que a sua capa cair de vez, eu quero ver o que eles vão poder falar. Eu quero ver se os inscritos que seguem eles vão continuar seguindo. E eu não vejo o dia de Deus arrancar sua máscara por completo. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as almas foi comprada com preço de sangue de um inocente. Glória a Deus. E você está brincando com elas. Você engana tudo para poder almejar a riqueza e fica aí abrindo a boca para falar um monte de bobagens. Eu te dou um conselho, como o Senhor Jesus Cristo disse para o rico quando ele disse o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. E quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele, vá à venda tudo que você tem e distribua com os pobres. Mas tudo que eu tenho, sim, tudo. Tudo que você conseguiu com dinheiro que não é seu. É dízimo e oferta de almas, que às vezes está em casa passando fome. Venda tudo. Esses carros que você comprou, essa clínica, venda tudo, que essa clínica é uma fachada. E se tiver alguém que faz fiscalização em clínicas, que faça-se uma fiscalização nessa clínica, de preferência levando cães farejadores, helicóptero ali para averiguar aquela área todinha ali que você comprou. Santo é o nome do Senhor. Porque o que Deus falou através daquela serva dele, a irmã Thalia, aquilo ali eu creio. Porque foi Deus que falou, revelou a podridão que há por trás. É por isso que você não dá endereço. Você se acha muito esperto. Mas vai chegar um momento que Deus vai colocar suas vergonhas de fora. Você está falando aí que vai viajar para ir lá orar por um time. Você vai lá amaldiçoar aquele time e encontrar com a sua amante lá, né? Seu hipócrita. Fala para os seus inscritos aí quem é a Gabriela. A que você conheceu lá na Holanda. Você quer que eu poste a foto dela aqui também, é? Seu adúltero. Sai do altar, né? Assim que você fica fazendo vídeo aí, mandando os outros sair do altar. Sai do altar. Usando o nome do Senhor, usando da palavra dele, para ostentar o luxo que você não conseguiu antes de estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha arrancar sua capa, colocar suas vergonhas de fora, seu hipócrita. Glória a Deus. Enganando aí as almas. E aquele vídeo, meus irmãos, os 2 vídeos que a irmã Ivete do canal Filha de Sião fez, aquela visão foi dada por Deus. O que a irmã Thalia, Deus mostrou para ela, quando ela foi arrebatada em espírito desse pastor famoso. Foi Deus, meus irmãos, que mostrou para ela. Porque Deus revela o profundo, oculto e escondido. É por isso que o endereço da clínica não aparece aí. Se foi comprada com dinheiro das almas, por que mantém segredo algo que não foi comprado com seu dinheiro, com o suor do seu trabalho? Porque você é um preguiçoso. Fica aí tirando, como diz o povo aqui fora, onda, a cara ainda dos inscritos, das almas. Viver pela fé não é isso não, é bem diferente do que muitos pensam. Satanás tem levantado e usado muitos como instrumento nessa plataforma.
Louvado seja o nome do Senhor. Desperta, igreja, desperta em nome do Senhor.